Boa tarde, sexto ano A e B. Estamos iniciando mais uma semana de aula e nessa semana vocês vão estar em mãos com a atividade impressa. Quem não pegou, vá até a escola para pegar a sua atividade. Aí vocês vão ler o conteúdo e responder os exercícios. Agora observem que essa primeira parte que fala sobre a antiguidade oriental, a economia do crescente fértil, essa parte que fala das características, como viviam as pessoas nessa região, como eram essas sociedades. Nessa primeira parte, vocês já tiveram acesso numa videoaula, eu já expliquei e já pedi um exercício. Então, quem fez e já me mandou a foto, não precisa fazer novamente esse exercício aqui sobre o crescente fértil. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até a número 8, que fala de teocracia, da 1 a 8, vocês não vão precisar fazer, mais atenção, só não vai precisar fazer quem respondeu e me mandou a foto na semana passada. Quem não mandou a foto tem que fazer tudo. Esse texto aqui, esse segundo texto aqui sobre a Mesopotâmia, vocês também já tiveram acesso a ele, eu já expliquei numa videoaula e já passei uma atividade. Então, apenas quem fez e me mandou as fotos é que não vai fazer novamente. Aqui, sobre a atividade da Mesopotâmia, vocês vão ter o texto. Então, até aqui, quem fez e me mandou a foto não precisa fazer novamente. Agora, quem não mandou a foto tem que fazer, ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é o Egito Antigo. Observe, né, que a civilização egípcia antiga desenvolveu-se no Nordeste africano, né? O Egito fica no Nordeste da África e surgiu às margens do rio Nilo, o principal rio do Egito e o maior rio do mundo, entre o ano de 3.200 a.C., né? Até o Império Antigo, né, do Egito Antigo, foi até o ano 32 a.C., quando foi invadido por Roma, pelo Império Romano. Então, vemos aqui, ó, qual a importância do rio Nilo para o Egito. Essa região é formada por um grande deserto, o deserto do Saara, e o rio Nilo foi de extrema importância para os egípcios, porque foi a partir dele que eles conseguiram sobreviver, praticando a agricultura e desenvolvimento de sua sociedade. O rio era utilizado como via de transporte através de barcos, de mercadorias e pessoas. As águas do rio também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens nas épocas de cheia, para assim poderem praticar agricultura. Então, toda a vida no Egito tinha como o rio como principal fonte. Então, a sociedade egípcia estava dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um próprio deus na terra. Abaixo dele vinham sacerdotes, os militares e escribas, que eram as pessoas responsáveis pela escrita egípcia, muito famosa até hoje. Também ganharam importância na sociedade, porque eles eram os únicos responsáveis pela escrita que sabiam ler e escrever. Toda essa classe era sustentada pelo trabalho e os impostos pagos por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Os escravos também compunham a sociedade egípcia e geralmente eram presos capturados em guerras. Trabalhavam muito e nada recebiam por seu salário, além de água e comida. Então, tanto os escravos como os camponeses, a classe mais baixa, eram obrigados a sustentar a elite, as pessoas mais ricas, pagando impostos em forma de bens ou trabalho compulsório, ou seja, era um trabalho obrigatório, principalmente na construção das grandes pirâmides. Uma das justificativas para o controle do Estado sobre a economia e a sociedade residia no fato de que era necessário ter alimentos estocados para quando ocorresse escassez ou falta de alimentos. E o Estado conseguia exercer domínio sobre o povo por meio da religião. De modo geral, a maior parte da população na Antiguidade Oriental, tanto no Egito como na Mesopotâmia, vivia de forma simples e estava distribuída como mostra a pirâmide abaixo. A maioria das pessoas viviam num regime de servidão coletiva. Então, vemos aqui uma pirâmide.
por exemplo, de uma pirâmide egípcia, aqui, mas mostrando as classes sociais que era dividida. No topo estava o faraó, como já falou, nos outros povos era conhecido como imperador, mas no Egito a figura do faraó, ele era um próprio Deus na terra, então ele não podia ser contrariado de forma nenhuma. Abaixo dele, no 2, estavam os sacerdotes, vinha depois os nobres, no quarto lugar vinham os escribas, no quinto os guerreiros, no 6 os mercadores e os artesãos, no 7 os operários e os camponeses e por fim na base estavam os escravos. Então aqui finaliza a sociedade dos egípcios, como era dividida, e vemos aqui o povo hebreu, que é o segundo povo, o terceiro povo que vamos ver nessa atividade. Então, os hebreus são conhecidos como israelitas, que eram os antepassados do povo judeu. Os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo, né, a crença em um único Deus. Muitas das histórias do povo hebreu baseiam-se na interpretação dos Antigos Testamentos, né, da Bíblia, na primeira parte da Bíblia. Então, a história do povo hebreu é contada no Antigo Testamento. Nessa parte que foi escrita através da tradição oral dos hebreus, consta que como foi a origem do mundo e de muitas normas éticas e morais da sociedade. Muitos desses vestígios ainda estão sendo encontrados, o que pode indicar mais alguns indícios sobre a vida desse povo. Segundo a Bíblia, segundo a tradição histórica, Abraão era foi o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Após passar um período na terra dos cananeus, os hebreus foram para o Egito, onde viveram entre 300 e 400 anos e acabaram sendo transformados em escravos. A história desse povo hebreu começa a ganhar destaque a partir do momento em que eles resolvem sair do Egito sob a liderança de Moisés para voltar a Canaã. Na história judaica, a fuga do Egito e o retorno a Canaã ficou conhecido como Êxodo e aconteceu entre 1300 e 1250 a.C. Esse povo praticava a agricultura e o pastoreio e o comércio também. Tinham por base social os escravos e servos. As tribos eram dirigidas de forma absoluta pelos chefes da família, que eram os patriarcas, que acumulavam as funções de sacerdote, juiz e chefe militar também. A partir da unificação desse povo, que aconteceu no ano 1010 a.C., eles elegeram juízes para vigiar o cumprimento do culto e da lei. Depois se unem em torno de um rei. Eles produziram uma literatura muito importante que está contida na Bíblia. A Palestina era uma província do Império Romano nessa época, e muitas rebeliões ocorridas levaram o governo imperial a expulsar os hebreus. Então, esse foi o segundo momento da vida muito importante para os hebreus, porque a partir dessa expulsão dos hebreus da Palestina pelos romanos, eles tiveram que sair de lá e essa data ficou conhecida como diáspora. Então, até 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, os judeus viveram sem pátria, perambulando pelo mundo, pois não tinham um lugar fixo para eles viverem. Como era a organização social e política dos hebreus? Os hebreus, após a morte de Moisés, houve vários reis. Salomão foi um deles. Então, a partir da morte deles, eles começaram a se dividir. Foram divididos em 12 tribos, as chamadas os 12 filhos de Israel. E a partir daí, cada um tinha o seu juiz, o seu líder, que era dirigido por um chefe militar. A concentração de poder estava nas mãos desses juízes, mas eles queriam a união dessas tribos. Então, era muito difícil de ser conseguida, porque eles tinham um poder temporário, e as pessoas também, havia muita divisão política.
entre. E assim, para poder estabelecer uma unidade, era preciso ter um governo só, uma única pessoa que conseguisse centralizar todo o poder em suas mãos, como se fosse o imperador. Então, o primeiro que conseguiu isso foi Saul, que liderou guerras contra os filisteus, porém morreu sem conseguir vencê-los. Depois dele veio Davi, que conseguiu derrotar os filisteus e estabeleceu domínio sobre a Palestina, fundando o Estado hebreu, cuja capital passou a ser Jerusalém. Né? Depois de Davi veio seu filho Salomão, que era sábio e pacífico, né? E conseguiu manter o poder e a riqueza. Filho de Davi, ele desenvolveu o comércio, aumentando a influência do reinado sem recorrer à guerra. Então foi um período de pacífico. No entanto, a fartura e a riqueza que marcaram o reinado de Salomão, exigiam um constante aumento de impostos, que empobrecia cada vez mais o trabalhador, criando um clima de insatisfação do povo hebreu. Então, após a morte de Salomão, houve uma divisão política e religiosa, ficou conhecida como cisma político e religioso, que foi a divisão do reino entre os reinos de Israel e o reino de Judá. Então, a partir daí, a partir desse cisma, os hebreus se dividiram em 10 tribos do norte, que formavam o reino de Israel, liderados por Jeroboão, e das 2 tribos do sul, que formaram o reino de Judá, liderados por Reoboão, filho de Salomão. O reino de Israel, após muitas disputas internas, chegaram a um acordo em 878 a.C., com a escolha de Omri como rei. Apesar da veneração a Yahvé persistir, foi introduzido o culto de vários deuses. Por causa dessa idolatria, isso fez com que a ira de Deus se manifestasse sobre esse reino, permitindo que no ano de 722 fosse conquistado por Sargão II da Assíria, um povo mesopotâmico. Então, o povo foi levado para o cativeiro, se tornou escravo mais uma vez pelo rei da Assíria. O castigo de Deus veio sobre ele através do rei Nabucodonosor da Babilônia, no ano de 1586. A cidade santa de Jerusalém foi destruída e o templo queimado, e os nobres eram amarrados e levados para o cativeiro. O cativeiro durou até os dias de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que o povo que estava escravizado na Caldeia regressasse à Palestina e reerguesse o templo de Jerusalém, isso em 536 a.C. A seguir, a Palestina foi invadida por Alexandre da Macedônia, em 322 a.C. Depois passou a ser protetorado egípcio, ou seja, pertencer ao Egito, em 301 a.C. E depois passou a ser colônia síria, em 198 a.C. E mais tarde, província romana, né, fazia parte do Império Romano. Então, no ano 70 da era cristã, já depois de Cristo, após uma fracassada revolta contra a dominação romana, Jerusalém foi conquistada por Tito e seus exércitos, ocorrendo uma segunda destruição do templo. Atualmente, no Templo de Jerusalém resta apenas um muro, conhecido como Muro das Lamentações, onde várias pessoas vão orar e rezar. Então, temos aqui esse exercício de fixação que vai ser feito por todos, que pega todos esses povos, tanto os mesopotâmicos, como o egípcio, como os hebreus. Então, esse exercício ele é uma revisão geral de todos esses povos. Então, todos vão ter que fazer esse exercício. Tem a questão 1, vocês vão marcar, relacione, vocês vão relacionar as colunas juntando o nome dos rios com o país. Por exemplo, o Rio Jordão pertence a que povo? O Rio Nilo surgiu na região de quem? Do Egito, da Mesopotâmia, onde os hebreus viviam. O rio Tigre e Eufrates é de qual região? Do Egito, da Mesopotâmia ou dos hebreus? Na 2, comente sobre a vida econômica e social dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Então, você vai dizer, pelo menos, um dos povos que habitava a Mesopotâmia e explicar como eles viviam. Na 3, vocês vão assinalar, marcar a alternativa correta sobre a Mesopotâmia. Leiam com atenção, só uma é correta sobre a Mesopotâmia. Na 4, vocês vão marcar com X os povos que podem ser considerados mesopotâmicos. Apenas um pode ser considerado um povo mesopotâmico.
Faça um texto, na 5, faça um texto sobre a vida no Egito Antigo. E na 6, qual a importância do rio Nilo para os egípcios? Na 7, comente sobre a vida cultural e a escrita egípcia. Na 8, vocês vão completar a pirâmide social do Egito, colocando o nome. Vocês vão voltar lá na pirâmide do texto e vão colocar o nome de cada classe social no seu devido lugar. Na 9, vocês vão pesquisar sobre o povo hebreu e dizer o que foi o êxodo, o que foi o cisma e o que foi a diáspora que aconteceu na história do povo hebreu. Na 10, vocês vão marcar quais os dois povos que um expulsou foi responsável pela diáspora, né? E o outro foi responsável pela criação do Estado de Israel. Então, vocês vão dizer que dois povos foram esses. Na 11, você vai marcar a incorreta sobre o povo hebreu. Leia com atenção e marque a alternativa incorreta. Então, finalizamos aqui nosso exercício. Leiam com atenção e respondam. Mais uma vez, falando, quem já fez a primeira parte e me mandou as fotos, não precisa fazer de novo. Mas quem não fez, tem que fazer tudo e entregar a atividade impressa respondida na escola. Até a nossa próxima aula. Uma boa tarde.